companheiros e companheiras dos movimentos populares brasileiros, amigos e amigas do MST. Estou aqui para compartilhar com vocês algumas ideias gerais como subsídios para entendermos a conjuntura política do país e da luta de classes nos últimos dias e semanas. E para ser sucinto, vou fazer em tópicos. Primeiro tópico, a situação do nosso país. Como todos dizem, o Brasil vive sua pior crise em toda a história. E é uma crise estrutural, profunda, da natureza do nosso capitalismo dependente. E essa crise ela se aprofunda a cada dia. Na economia, vocês viram, o PIB caiu, o plano do Guedes afunda cada vez mais a economia, há uma previsão que 1.300.000 pequenas e médias empresas vão quebrar ou estão quebrando, e, portanto, o plano do governo só atende a 400 grandes empresas transnacionais e bancos. É dinheiro que nós vamos botar usando a melhor tecnologia financeira lá de fora. Nós vamos botar dinheiro, vai dar certo e nós vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. A crise se aprofunda no social, com o aprofundamento da desigualdade social. De um lado, nós temos 40 bilionários acumulando capital, e, de outro lado, 60 milhões de trabalhadores brasileiros sem direitos, sem trabalho, sem renda, na fila da espera do auxílio de emergência. Se agravam os problemas ambientais, não só pelos crimes da Vale, a presença de garimpeiros nas áreas indígenas, o uso abusivo de agrotóxico, enfim, todo santo dia a nossa natureza vem sendo agredida pelas forças do capital. Nós temos uma crise de soberania nacional com as medidas malucas do atual governo. Note, ele entregou pré-sal para empresas petrolíferas estrangeiras. Entregou a BR Distribuidora. Agora está vendendo até as refinarias. Vendeu a segunda maior refinaria aí da Bahia para um grupo não se sabe de onde. Entregou o Banco Central para os bancos. Notem, o Banco Central é o que define taxa de juros, define a taxa de câmbio e define quantos bancos são obrigados a botar no crédito rural. Pois bem, essa força agora não é de governo, vai ser dos bancos. Eles é que vão decidir. Muito sintomático que já na primeira medida do Banco Central autônomo, eles já aumentaram a taxa de juros. E nós temos o agravamento da crise de saúde pública. Meu Deus do céu. É de chorar. O Brasil já ultrapassou os 300.000 mortos. Ontem foram 3.800 brasileiros que morreram num dia. São Paulo está morrendo 1.000 brasileiros por dia. Os hospitais cheios. Então, nós estamos numa verdadeira tragédia. E o governo troca ministro, mas vacina que é bom, parada total que é bom, não tem coragem de fazer. Daí que o Brasil está se tornando o cemitério do mundo. Mais de 130 países proibiram a entrada de brasileiros com medo que as novas cepas do vírus saiam do Brasil e chegam até eles. Portanto, nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia social que extrapola a crise econômica e social que já vinha de antes. Bom, diante desse contexto da nossa realidade,
Como, então, se comportaram as forças políticas da nossa sociedade? Primeiro, o governo Bolsonaro, que é a força política institucional. O governo Bolsonaro tem sido muito pior do que todos nós imaginávamos, inclusive da burguesia que o elegeu. O governo, nesses meses todos da crise, tem se revelado cada vez mais insano, cada vez mais genocida. Ele é responsável pelas mortes que não precisavam ter acontecido. Um governo que está cada vez mais isolado a nível internacional. Me digam, qual o governo de outro país se alia com o nosso? Nenhum. Nem o de Israel, que passou um pito lá. Não? Nós temos um governo que não está preocupado com as necessidades do povo, que funciona só em torno dos interesses da sua base social. E qual é a base social desse governo? É uma base de 10% a 14%, segundo Marcos Coimbra, que é um entendido de comportamentos eleitorais, que são verdadeiros fanáticos, que se movem como se fosse a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo. Estão surdos e cegos para outras ideias. Mas um governo não pode se sustentar em 10%, 14%. O lado bom, contraditoriamente, é que o governo não conseguiu criar hegemonia das suas ideias sobre a sociedade. A sociedade abomina as armas, abomina o discurso da violência. A sociedade quer trabalho, quer emprego, quer renda. Não esse discurso ideológico que só induz ao medo. Mas atenção, como o governo só opera com um discurso de amedrontar, de eu faço, eu mando, eu prendo, contraditoriamente, esse discurso revela a sua fraqueza. Porque um governo que tem maioria, que tem hegemonia na sociedade, que tem representatividade, ele governa naturalmente e não precisa ficar ameaçando ninguém. Não? É um governo que não tem projeto de nação, portanto, não sabe para onde ir. E quando tu não sabe para onde ir, o futuro é incerto. E, em função dessas características desse governo, é que se geram crises ministeriais, vocês viram. Cada semana cai um ministro. Entra outro igual e não muda. Não? Já estamos no 4º ministro da Saúde. E, nos últimos dias, que é a novidade, uma crise, inclusive, com o setor militar. O Bolsonaro, que com seus arrombos mentirosos dizia: o exército é meu. Quem é ele para dizer que as Forças Armadas são dele? Os 3 ministros comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que se demitiram, deixaram claro: as Forças Armadas zelam pela Constituição. São instrumentos do Estado brasileiro e não de um governo qualquer. Mas o principal aqui é nós não nos preocuparmos com declarações deste ou aquele ministro, deste ou aquele general, mas sim compreendermos que, sendo um governo dessa natureza e no meio de uma crise tão grave, esse governo vai continuar sendo completamente instável, porque justamente isso, ele não representa as forças majoritárias da nossa sociedade. Terceiro tópico, a burguesia brasileira. Temos novidades. O capital agora quer ter voz. Nos últimos dias e semanas, os setores da burguesia começaram a se mexer. É uma novidade, porque antes estavam quietos, quase que envergonhados de ter colocado Bolsonaro no governo. O Bolsonaro não está lá por causa das milícias, das fake news da família, nem dos militares.
O Bolsonaro está lá posto pela burguesia brasileira, com sua força econômica, que financiou os fake news, com o seu poder político, que mobilizou os prefeitos, os deputados, os partidos de direita. Então, houve um período que a burguesia ficou quieta, envergonhada da cria que ela tinha gerado. Mas a novidade é que, nas últimas semanas, eles começaram a ter voz. Lançaram aquela carta dos 400 empresários ex-ministros, que é uma carta contra o governo Bolsonaro, ainda que não tiveram coragem de dizer fora Bolsonaro. É uma carta assustada, porque eles sabem que a pandemia chegou nos hospitais dos ricos. Os ricos também não têm vaga na UTI. É uma carta assustada porque a Covid chegou nos trabalhadores das fábricas, do comércio, e, portanto, eles viram por que a Ford foi embora e fechou 32 outras fábricas. Por conta dessa crise. Eles viram por que todas as montadoras automobilísticas fecharam. Ainda não foram embora, mas fecharam. Por quê? Porque o Covid chegou lá, na linha de produção. Os frigoríficos brasileiros, que estão ganhando muito dinheiro com as exportações, muitos deles estão com muitos problemas de Covid entre os trabalhadores. Então, a burguesia finalmente se deu conta de que não pode mais continuar com essa situação. Ela se manifestou contra o Bolsonaro, mas ainda não teve coragem de tentar mudá-lo. Mas pode ser que nas próximas semanas, com o agravamento da crise, como tudo indica, do agravamento econômico, social, ambiental e de saúde, quem sabe a burguesia brasileira crie vergonha e troque o Bolsonaro, porque ela tem força para isso. Bem, quarto tópico é no campo da classe trabalhadora e das forças populares. O que aconteceu de novidade nos últimos dias e semanas? Primeiro, a recuperação dos direitos do Lula. O Lula, sendo, na metáfora do futebol, o nosso centroavante, o camisa 9, o que faz gol, voltou a campo. E voltou assumindo um papel de líder popular, assumindo um papel de estadista, e passou a dialogar, inclusive, com presidentes de outros países, pedindo ajuda pela vacina, pelos problemas que nós temos. Notem, governos de outros países respeitam mais o Lula do que o nosso Itamaraty. Mas, mais do que tudo, a volta irreversível dos direitos do Lula já o coloca como candidato em 22, que certamente vai para o segundo turno, se não conseguir ganhar já no primeiro. Mas, sobretudo, ele embaralhou o jogo e, com a simples emergência da sua candidatura, ele unificou a esquerda e colocou um grande bode na sala do centro, que é de direita. O chamado centro liberal agora tem que se decidir se eles querem ter alguma viabilidade eleitoral com o Dória, o Maia e o próprio Ciro Gomes, eles têm que atacar o Bolsonaro. Porque antes eles estavam tranquilos, eles achavam que a esquerda não teria candidato com potencial eleitoral, de maneiras que a decisão ia ser dentro da direita. Bolsonaro com a centro-direita. Agora mudou o cenário. Agora, se eles quiserem ir para o segundo turno, eles terão que atacar o Bolsonaro. O surgimento do Lula na disputa política, ainda que para 22, ele trouxe esperança para o povo brasileiro, que é possível mudar, que é possível derrotar esse neofascismo que está aí. E trouxe energia para a militância, que agora recuperou o ânimo e a disposição de luta. Nas outras forças sociais, é importante nós ressaltarmos que nós, nas últimas semanas, construímos uma unidade
entre as 4 frentes que existem. A Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, a Frente pela Vida, que reúne as entidades de saúde pública, os médicos, e a Frente pela Democracia, que reúne as igrejas, a CNBB e outras entidades. Essas 4 frentes nos juntamos para lutarmos todos juntos por vacina já, pelo auxílio de emergência de R$600 para 60 milhões de brasileiros e pelo Fora Bolsonaro. Essa unidade é muito importante. E daqui para frente, nós seguiremos sempre desenvolvendo atividades para fortalecer, porque as 3 bandeiras, elas estão imbricadas entre elas. Não haverá vacina para todos de forma rápida com esse governo. Não haverá auxílio de emergência para tirar o povo da miséria e da fome com esse governo. Portanto, Fora Bolsonaro é também uma condição para nós poder vacinar o nosso povo, para nós ter renda básica para todos os 60 milhões e, com isso, ativar o mercado interno e recuperar a economia. Nós temos pela frente aí uma grande jornada de lutas, há acordo também em torno de calendários de mobilizações. Já na próxima semana temos a Semana Mundial do Direito à Saúde, em torno do dia 7 de abril, vamos fazer ações, mobilizações. O movimento sindical vai fazer mobilizações toda quinta-feira nas capitais. Depois nós temos a jornada em torno do 17 de abril, que será também mundial. E vamos acumulando forças, mobilizações, elevando o nosso grito, nossa voz, para, se for necessário, as forças populares, junto com os governadores e prefeitos progressistas, nós decretarmos uma parada total para salvar vidas. Porque os cientistas estão dizendo, se nós não conseguirmos dar um breque, parar 2 semanas, como fez o prefeito corajoso de Araraquara, e salvou cidadãos de lá, nós chegaremos a 500 mil, a 600 mil mortos. Então, nós teremos todo o mês de abril para seguir fazendo a luta das ideias, utilizar as redes, fazer atos simbólicos, animar a nossa militância a fazer alguma coisa de solidariedade, de denúncia, de indignação, para ir acumulando um sentimento na sociedade brasileira de nós chegarmos a uma situação de parar tudo para poder salvar vidas. E quem sabe, o 1º de maio desse ano já seja um 1º de maio que eleve a nossa voz de indignação, mas também de esperança, de que é possível nós mudar. E, enquanto o povo não tiver vacina e não tiver possibilidade de ir para a rua para se manifestar, vamos torcer que o Poder Judiciário, que o Congresso, onde tem 60 pedidos de impeachment, e a burguesia brasileira que botou lá o Bolsonaro, criem vergonha, já é nem coragem, criem vergonha, salvem vidas de brasileiros e nos ajudem a trocar esse capetão insano que está lá no Palácio do Planalto. Grande abraço a todos e todas.